Oi, gente. Boa noite. Com muita fé, último dia, né? Saindo do hospital, indo pra casa. Meu irmão se viu turno da noite agora, turno da noite. E amanhã eu venho pro hospital segunda-feira, bem cedinho. Vamos bater papo? Domingo, dia 7/7 de 2024. Vamos falar de esquemas, construções de esquemas do desenvolvimento infantil. Vou dar dois aqui exemplos. Essa semana a gente falou de inteligências múltiplas, do desenvolvimento de inteligências múltiplas, né? Falei um pouquinho da minha frustração de ser analfabeta musical e de que ainda acredito que vou desenvolver essa inteligência e quem sabe uma habilidade. E eu não sei se vocês viram nos stories, pintei com a minha mãe no hospital hoje, no domingo. Fiz uma arte terapia com ela de abstração. Então a gente trouxe elementos simples, uma tela, as tintas, os pincéis, duas texturas diferentes, uma paleta de cor básica e um pouquinho de brilho, para sair desse contexto de hospital e de dor, para ver se ela dava uma aliviada mental e para ver também como é que estavam essas dores, né? A origem e a profundidade. Fizemos. A proposta era ela pintar, nós pintarmos flores para trazer à memória aquilo que nos faz feliz, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a mamãe tem muitas flores, mas muitas flores. Ela adora as flores, ela adora as plantas dela. E ela falou, vamos, e ficou toda animada. Tomamos um banhão, tomou um banho hoje na cadeira, no banheiro do hospital. Então foi tudo top. E aí fomos pintar. Coloquei uma playlist, daquela playlist que eu já tenho aqui, acho que numa pastinha chamada Dicas, nos destaques. E também é o que eu indico pra todo mundo, é a playlist que as crianças dormem. Que pra variar não vou saber o nome de cor agora, né? Eu pra nome. Mas me procurem aqui, eu peço. Essa é a playlist de sempre que dá pra todo mundo, pra ficar calminho e tal, entrar no movimento. E é muito bom. E ela ficou cantando assim, balbuciando as letras em inglês e abstraindo e indo, e entrando cada vez mais na pintura, nas tintas. E aí ela foi para uma coisa concreta, que ela começou uma florzinha assim no quadro. Depois ela foi para um abstrato total. Depois ela desenhou a casa, né? O sentimento que ela tá cheia de vontade de ir embora para casa. Depois, quando ela terminou, ela viu que no contexto geral a casa não fazia muito sentido, foi mais um soltar. E aí ela pintou algo assim meio de terra, assim meio de um fundo, para fazer contexto. E o engraçado é que começou no concreto e foi pro abstrato, depois a casa que saiu, e depois voltar à origem do desenho e tentar consertar. Mas os traços bastante né, levando em consideração o contexto do hospital, da mobilidade, da posição, tudo. A gente falou, mãe, vamos fazer várias pétalas, depois a gente constrói as flores. Enche de pétalas. E aí ela foi indo. O esquema dela de construção de desenho ficou assim, fugindo da proposta, levando em consideração todas essas outras coisas. Então a gente começa, eu assim, né, não observando o desenho, mas observando a construção, eu fico pensando, será que faltou repertório aqui de observação? E uma coisa muito legal que eu aprendi na minha aula quando eu fazia aula de desenho, quando eu era menina ainda, uma professora
professor Vanderlei maravilhoso, que expôs na Alemanha, não sei se é Groenlândia, um outro país assim também, mais pro norte da Europa, super top. E ele me ensinou a observar as linhas de todas as coisas. Você está olhando um carro, observa as linhas retas e as linhas curvas. Só observa as linhas, onde começa um ponto e onde termina outro ponto. E os pontos depois se ligam. Depois eu fiz 2 exercícios dessa construção de observação que eu uso até hoje, assim, impressionante. Tá vendo na Isabela essa construção de ovais que forma várias formas de objetos. E aí a gente pensa, né? Será que faltou o quê? Motricidade fina, observação da realidade de uma construção, um treino. E aí eu falei pra ela, nossa mãe, é nessas horas que a gente observa, que a gente percebe o quanto que a gente pintou pouco na vida, né? E ela falou assim, pintar praticamente nada, porque eu não me lembro quando que eu pintei na vida. Então é uma das inteligências que a gente fala que precisa ser desenvolvida quando se trata de criança, e quando não, são essas ausências no futuro. Então, um exemplo. O outro exemplo, eu queria falar, por exemplo, uma criança que não sobe em árvore. Não é sistema vestibular, labirinto, problema de altura, não é pediatria. Não é nenhum tipo de fobia, não é nenhum tipo de trauma, não caiu, nem nada, né? Nenhuma questão terapêutica, nesse sentido de ter sofrido algum trauma, ou de ter sido um processo, passou por algum trauma, algum incidente ou acidente, enfim. E aí você vê uma criança que simplesmente não tem nenhum problema físico, não tem nenhum problema psicoemocional. Ela simplesmente não sabe subir numa árvore. Ela não tem esquema corporal para subir numa árvore. Por exemplo, quando eu subir numa árvore, a gente faz o quê? Põe uma mão à direita ou à esquerda primeiro e depois o pé na diagonal, referente àquela mão que você pôs. Sempre é um esquema diagonal, né? Que a gente sobe. É que nem o pessoal, na maioria dos esquemas de escalada, é diagonal. A criança põe um braço direito, põe um pé direito e não sabe o que fazer depois, é porque simplesmente não aprendeu. E aí lá com 7, 8 anos, 9 anos, vai tentar subir numa escada sem ter aprendido e sem ter um esquema corporal. É lógico que vai ser mais difícil, porque aí vem mesmo o medo da altura, aí vem mesmo porque já está numa formação mais concreta, já sabe a distância do chão para a altura proposta e a possível dor que dá de uma queda. Então torna-se mais complexo o ensinamento quando não se teve na fase que era para ter. Se também não for, é claro, nenhum problema de enfrentamento, né? A criança não enfrentou, não teve ali o encorajamento, não teve aquela fase de aventura e tudo mais, que isso também a gente resolve com os enfrentamentos em tratamento terapêutico e geralmente tá bom. Então eu queria falar sobre esses esquemas, percebe? Não sei observar uma flor para depois replicar, não é sobre desenhar bem, é saber onde começa um ponto e onde termina o outro. Eu não sei que para subir numa árvore tem um esquema inicial de força que geralmente está alicerçado a um esquema diagonal, porque tudo isso é conhecimento que a gente tem, que está no inconsciente. É um conhecimento que a gente tem que a gente nem sabe que tem, mas tem. E quando a gente não desenvolve, a gente só vai descobrir quando precisa usar. Então eu queria deixar isso, tá bom? Agora deixa eu falar um pouquinho sobre a sessão terapêutica.